E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a tratar a teoria de colisões, um assunto que me é muito importante, visto que eu trabalho com física de partículas elementares, no LHC, o Large Hadron Collider. É, bom, aqui, do ponto de vista da mecânica clássica, a gente vai discutir realmente colisões clássicas, não nada dentro das ideias da mecânica quântica ou da teoria quântica de campos, né? Mas todos os aspectos que a gente vai tratar aqui são todos fundamentais para uma série de considerações dentro da teoria de colisões, para a física de colisores, do ponto de vista quântico e quântico relativístico também. Então, hoje em dia, o LHC, um instrumento, um colisor de elétrons de 27 quilômetros de comprimento, situado no CERN, na divisa entre a Suíça e a França. Hoje, no momento, o maior experimento do mundo, o maior laboratório do mundo, e já foi laureado pelo Prêmio Nobel pela descoberta do bóson de Higgs, tanto o Atlas, o experimento ao qual eu participo, quanto o CMS. Ambos verificaram o bóson de Higgs simultaneamente. Então, hoje em dia, o que a gente considera como sendo teoria de colisão a gente está utilizando esses conceitos para física de fronteira, tá? Colidindo partículas, colidindo prótons e antiprótons, para verificar que tipo de coisa a gente pode gerar a partir daí, né? Então, ao discutir a conservação do momento, a gente considera exemplos em que dois objetos colidem e ficam juntos, ou não há força externa atuando em alguma direção. Ou a colisão foi quase instantânea, de modo que o componente do momento do sistema ao longo dessa direção é constante. Agora a gente vai estudar colisões entre objetos com mais detalhes. Em particular, se a gente considerar os casos em que os objetos não aderem, tá? A gente vai acabar estudando com mais detalhes esse tipo de situação, tá? O momento ao longo de uma certa direção ainda pode ser constante, mas a energia mecânica do sistema pode mudar. Se a gente começar a nossa análise considerando colisões de duas partículas, vai ser essa a ideia. A gente vai introduzir o conceito de velocidade relativa entre duas partículas, mostrando que ela é independente da escolha de referencial. Mostramos então que a variação de energia cinética depende apenas da variação do quadrado da velocidade relativa e, portanto, também é independente da escolha do referencial. A gente vai estudar então colisões unidimensionais e bidimensionais com variação zero na energia potencial. Em particular, caracterizaremos os tipos de colisão pela variação de energia cinética e analisaremos os possíveis resultados das colisões. Ok? Então, a gente vai começar fazendo um remember das nossas definições de inercial de sistemas de referência relativas, né, inerciais. Então, seja R o vetor da origem até o sistema S, da origem de referência. Perdão, R é o vetor da origem do sistema S até a origem do sistema de referência S'. Então, a gente vai denotar o vetor posição da jotésima partícula com relação à origem do sistema de referência, tá? De referência S por RJ. De forma similar, a gente vai denotar o vetor posição da jotésima partícula com relação à origem do sistema de referência S' por R'J. Então,
o que eu estou falando é, eu tenho um sistema de referência S, tá? Esse sistema então esse é o sistema de referência S. E eu tenho um outro sistema de referência S'. Então, R vai ser o vetor que sai da origem do sistema S e vai até o sistema S'. Isso aqui é R. Tá? E aí eu tenho uma partícula, eu posso ter um sistema de partículas, tá? Mas eu tenho aqui uma partícula. Essa é a j.ª partícula, tá? E aí eu tenho, dentro desse sistema de referência, ela tem uma posição R'J. E dentro do outro sistema de referência, ela tem uma posição R', linha J. Ok? Então, o vetor, os vetores posição são relacionados como sendo RJ é igual à soma vetorial entre R' mais o vetor de posição do sistema. A velocidade relativa, tá? Que a gente já conhece, né? A velocidade relativa, que é a velocidade do novo sistema em relação ao sistema antigo, tá? A gente pode chamar isso como velocidade de reforço, tá? Tá? A velocidade relativa entre os dois sistemas de referência vai ser V, que é dr dt, tá? Se a gente assumir que essa velocidade V entre essas duas referências, sistemas de referências, é constante, então a aceleração relativa entre os dois sistemas de referência precisa ser zero, tá? Se ela é constante, implica que a aceleração relativa, que é dv dt, é igual a zero, tá? Então, essa equação satisfaz a ideia de que os sistemas S e S', eles são sistemas de referência relativamente inerciais, né? Então, agora a gente vai supor a j.ª partícula, que ela está se movendo. Então, o observador, num sistema de referência diferente, vai medir velocidade diferente, tá? Então, se a gente denotar a velocidade da j.ª partícula no sistema S por V'zinho J, então, isso aqui é dr dt, tá? E aí, a velocidade de partícula para o sistema, para o cara que está no sistema S', vai ser V', J, que é dr dt, tá? Então, se a gente tomar as derivadas, as duas derivadas, né, na equação que relaciona as posições, a gente vai ter as três derivadas, na verdade, né? A gente vai ter que também a gente pode relacionar a velocidade em J como sendo a soma vetorial da velocidade do sistema S' mais a velocidade relativa dos sistemas, tá? Também é verdade. Agora, se a gente considerar duas partículas de massa M1 e M2, respectivamente, e elas interagem por alguma força, tá? Então, a gente tem uma partícula 1
Então, partícula 2. Ok? Então, essa é F21, essa é F12. Tá? Se a gente escolher um sistema de coordenada em que o vetor posição do corpo 1 é dado por R1 e o vetor de posição do corpo 2 é dado por R2, então a gente está tomando uma coisa assim. A gente tem aqui o sistema de coordenada, tá? A gente tem aqui o sistema de coordenada. A gente tem aqui o corpo 1 e aqui o corpo 2, tá? Então, né? A gente tem que esse cara aqui é Rzinho 1. Não tá saindo da origem, né? Ainda não tá, mas vamos fazer de conta que tá. Porque eu acho que esse ponto aqui ele não tá pegando, né? Ou a gente pode fazer o seguinte, né? Pronto, agora tá. E aqui, né? A posição do R2. Então, esse vetor aqui é o R1 e esse é o R2. Tá? Então, existe uma posição relativa do corpo 1 em relação ao corpo 2, né? Que vai ser, então, o vetor que sai do R2, sai do corpo 2, quer dizer, e vai até o corpo 1. E esse cara, né, é o vetor R, R', 1, 2. Que é quem? É R1 menos R2. Tá? Então, durante o curso da interação, o corpo 1 é deslocado por uma distância dr1 e o corpo 2 é deslocado por uma distância dr2. E então o deslocamento relativo dos dois corpos durante a interação é dado por dr1 menos dr2. E a velocidade relativa entre as partículas vai ser v12, tá? Isso é igual a dr12 dt. Isso é dr1 dt menos dr2 dt. Isso nada mais é do que Vzinho 1 menos Vzinho 2. Ok? Agora a gente vai mostrar que a velocidade relativa entre dois corpos é independente da escolha do sistema de referência, provando que o sistema de referências, os dois, eles são relativamente inerciais. Então, a velocidade relativa V'12 no sistema de referência S pode ser determinada usando a equação que representa as velocidades, né, no sistema S', né, e expressa em termos de velocidades desse sistema. Então, se a gente tem V12 no sistema S, o que é isso? A gente acabou de ver que é V1 no sistema S menos V2 no sistema S. Mas quem que é V1 e V2 em termos do sistema S'? É V1' mais Vzão. Tá? Então, isso é igual a V1' mais Vzão menos V2' mais Vzão. Ok? Portanto, a gente tem que isso
é V1' menos V2'. E isso é a velocidade relativa no sistema S', tá? Então essa velocidade relativa é igual à velocidade relativa no sistema de referência S. Então, para duas partículas em interação, a velocidade relativa entre os dois vetores é independente da escolha dos sistemas de referências relativamente inerciais, tá? Então, se a gente tratar de R índice Cm sendo o vetor que vai da origem do sistema de referência S ao centro de massa do sistema de partículas, tá? E a gente escolher um ponto que vai ser o ponto que a gente vai escolher como sendo a origem do sistema de referência S índice Cm, que vai ser o sistema de referência do centro de massa. Se a gente denotar o vetor posição da jotésima partícula com relação à origem do sistema de referência S por RJ, e de forma semelhante denotar a posição do vetor J, o vetor da jotésima partícula com relação à origem do sistema de referência S do centro de massa por R'J, a gente vai ter exatamente, né, exatamente a mesma coisa que a gente tratou aqui em cima, né? A única diferença é que agora esse S', né? A única diferença agora é que esse S' é particular. Esse S' não é qualquer S'. Esse S' é o S do centro de massa, ok? E esse R, né? Esse R aqui, né? Esse Rzão não é mais Rzão, mas sim é a posição do centro de massa do sistema, tá? Tá bom? Então, a posição, o vetor posição da jotésima partícula no centro de massa também é semelhante, né, ao raciocínio. Então, o vetor posição da jotésima partícula vai ser igual, parece um V esse R, né? Então, o vetor posição da jotésima partícula vai ser igual ao vetor posição da jotésima partícula no sistema S menos o vetor de posição do centro de massa, tá? E dessa forma também a velocidade da jotésima partícula no referencial do centro de massa vai ser a velocidade do vetor da jotésima partícula no sistema S menos a velocidade do centro de massa, tá? Então, se existem muitas problemas de colisões em que o sistema de referência do centro de massa é mais conveniente de tratar para analisar as colisões. Então, se a gente considerar um sistema consistente de duas partículas, que a gente vai tratar, vai se referir como partícula 1 e partícula 2, a gente pode usar essas equações para determinar a velocidade das partículas 1 e 2 no centro de massa. Então vamos lá. Na partícula 1, a velocidade da partícula 1 no sistema do centro de massa, tá? É o que? É a velocidade da partícula 1 no sistema, no referencial sistema S, menos a velocidade do centro de massa, tá? O que é a velocidade do centro de massa? A velocidade do centro de massa vai ser a massa da primeira partícula vezes a velocidade dela, menos, não, mais, né? A massa da segunda partícula vezes a velocidade dela, né? E isso dividido pela massa total do sistema, tá? Dessa forma, a gente pode fatorar dizendo que a gente vai ter M2 M2
vezes... A gente dividir M2 vezes V1. M2 sobre M1 mais M2. Isso vezes V1 mais V2. Tá? Ok? E isso é igual a, a, a massa reduzida, né? Então vai ser μ sobre M1 vezes a velocidade relativa nos dois sistemas, entre as duas partículas do sistema S, né? Então, da mesma forma, né? Da mesma forma, se a gente for calcular V2 no sistema, no referencial do centro de massa, a gente vai ter que é igual a V2 menos a velocidade do centro de massa. E isso é igual a V2 vezes M1 V1 mais M2 V2 dividido por M1 mais M2. Isso é igual a menos M1 sobre M1 mais M2 vezes V1 menos V2. Isso vai dar menos μ sobre M2 vezes V1, 2. Ok? Então, o momentum do sistema do centro de massa é zero, né? Como a gente espera que seja zero. Né? Então, o momentum, né? M1 vezes V1 mais M2 no sistema no centro de massa, né? Vezes V2 é igual a μ vezes V12 menos μ vezes V12. Isso dá zero. Ok? A energia cinética no centro de massa, né? No referencial do centro de massa, vai ser dado por Kcm igual 1 meio de M1 V1, né? V', né? V1', escalar V1', e o que dá isso, né? Ah, não, desculpa. Porque são duas partículas, né? Mais meio de M2, V2', escalar V2'. Se a gente usar o que a gente sabe sobre V1 e V2, a gente pode reescrever a energia cinética em termos de velocidade relativa, né? Então, a energia cinética no centro de massa, no referencial do centro de massa, vai ser 1 meio de M1 vezes μ sobre M1 vezes V12, né? Escalar μ vezes V12 sobre M1, mais, para a segunda partícula, 1 meio de M2 menos μ sobre M2 V12, escalar menos μ sobre M2 V12. Tá? Se a gente resolver esse produto escalar, a gente vai ter que isso vai dar meio de μ quadrado vezes V12 escalar V12 mais
Não, isso vezes, né? Vezes 1 sobre M1 mais 1 sobre M2. Ok? E isso dá exatamente 1/2 de Mi vezes V12 ao quadrado. Ok? E a gente está usando o fato que a gente conhece a massa reduzida, tá? A massa reduzida, lembrando que ela é definida da seguinte maneira. Mi, 1 sobre Mi, é definido como sendo 1 sobre M1, tá? Essa é a massa reduzida. Então, a energia cinética de duas partículas num dado referencial S, é mais fácil, né? A gente já conhece. Então, no referencial S é a fórmula que a gente conhece desde o ensino médio. 1/2 de M1 V1 ao quadrado mais 1/2 de M2 V2 ao quadrado. Né? A gente pode tomar o produto escalar da equação D substituindo V1 e V2, né? E a gente pode reescrever agora isso aqui de uma forma mais feia, né? Se a gente tomar esse produto escalar, a gente vai ter que Ks é igual 1/2 de M1 vezes V1' mais V do centro de massa, escalar V1' mais V do centro de massa. Né? Mais, para a partícula 2, 1/2 de M2, V2' mais V do centro de massa, escalar V2' mais V do centro de massa. Ok? Isso, né? Esse produto escalar, ele vai dar 1/2 de M1 V1' ao quadrado mais 1/2 de M2 V2' ao quadrado mais 1/2 de M1 mais M2 vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado mais M1 V1' mais M2 V2' escalar V do centro de massa. Tá? Esse último termo, né, ele vem do fato de que o momentum do sistema no centro de massa é zero. Se a gente usar esse fato, né, a gente zera esse último termo, né, porque isso aqui é o momentum, então isso aqui é zero, tá? E aí a gente reduz a equação a a energia cinética no referencial S, 1/2 de M1 V1 ao quadrado no sistema S', mais 1/2 de M2 V2 ao quadrado no sistema S', mais 1/2 de M1 mais M2 vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Ok? Os primeiros dois termos, né, correspondem à energia cinética do centro de massa no sistema do centro de massa, né? Mas a energia cinética no
nos dois os dois sistemas eles acabam sendo relacionados dessa forma, como Ks é igual. Isso aqui, esses dois termos é K do centro de massa. E aí a gente tem essa correção de 1/2 de m1 mais m2 vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Tá? Agora a gente vai reescrever essa equação em termos de massa reduzida, né? Porque o que é a velocidade, a energia cinética do centro de massa? A energia cinética do centro de massa é 1/2 de massa reduzida vezes a velocidade relativa entre as duas partículas mais 1/2 de m1 mais m2 vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado. Né? Então, aqui, né, a energia cinética é uma quantidade dependente do sistema de referência. Veja que ela não é independente igual a velocidade. Porque o segundo termo nessa equação é uma constante e a variação da energia cinética em cada um cada um dos sistemas de referência vai ser dado então por ΔK é igual a 1/2 de μ vezes V12 ao quadrado final menos V12 ao quadrado inicial. Ok? E isso generaliza que qualquer dois sistemas de referência inerciais, quer dizer, pode ser generalizado para qualquer dois sistemas de referência inerciais, porque a velocidade relativa ela é independente da quantidade. Então a energia cinética depende do sistema de referência, mas a variação da energia cinética é independente da escolha do sistema de referência relativamente, se eles forem relativamente inerciais. Tá? Então, duas partículas de massa m1 e m2 interagentes, o trabalho causado pela interação dessas duas forças é exatamente isso. Tá? Exatamente isso. Então, e isso implica, dessa forma, que trabalho é a variação da energia cinética do sistema. Tá? Em uma colisão, a razão da magnitude das velocidades relativas iniciais e finais são chamadas de coeficiente de restituição. E a gente vai denotar ele pelo símbolo E. Então, E, que é o coeficiente de restituição, vai ser a velocidade relativa no instante B, final, menos sobre um instante A, inicial. Tá? Se a magnitude da velocidade relativa não varia durante a colisão, E é igual a 1. Então, a variação da energia cinética é zero. Colisões em que isso não acontece, variação de energia cinética, são chamadas de colisões elásticas. Então, a gente vai adicionar aqui, ΔK igual a zero, implica que a colisão é elástica. Ok? Se a magnitude da energia da velocidade relativa final é menor que a magnitude da velocidade relativa inicial, então o coeficiente de restituição é menor que 1. Então a variação da energia cinética é negativa. Colisões em que a energia cinética decai, são chamadas de colisões inelásticas. Então, pK menor que zero, colisão inelástica. É?
Se os dois objetos, né, eles permanecerem juntos depois da colisão, então a velocidade relativa final e a velocidade relativa final é zero, né? Dessa forma, o coeficiente de restituição é zero, tá? Então, para objetos que acontece do coeficiente de restituição ser zero, né? A gente tem que são chamadas de colisões totalmente inelásticas, tá? Então, totalmente inelásticas, se E é igual a zero, são, a colisão é totalmente inelástica. Ok? E a variação da energia cinética ela pode ser encontrada para esse tipo de colisão dessa forma. Isso aqui implica que ΔK é igual a menos 1 meio de μ vezes VA quadrado. Isso é menos meio dá de M1, M2 sobre M1 mais M2 vezes VA ao quadrado, tá? E se a magnitude da velocidade relativa final é maior que a magnitude da velocidade inicial, então a variação da energia cinética é positiva, né? Então a gente vai ter colisões em que a energia cinética aumenta e elas são chamadas de colisões superelásticas. Ok? Então, hoje, a gente não finalizou, a gente vai começar a estudar com foco nas colisões elásticas, tá? Mas, embora a gente não tenha finalizado aqui, é, aqui a ideia era apresentar os tipos de colisões, tá? Fizemos essa revisão aí, então a gente apresentou os tipos de revisões. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.